Novamente no ar nesta manhã, para falarmos da palavra de Deus, levando mais uma mensagem, baseados então, Filipenses, no capítulo 2, versículo 10. Mas eu quero fazer uma observação. No vídeo anterior que foi feito, eu falei sobre congregação, mas até tá o título assim, que é consagração, certo? Só para conferir para as pessoas que estão ouvindo. É a consagração cristã, né? Na vida e na morte, que está o título aí, o vídeo anterior. Mas vamos em frente neste vídeo, então, baseado em Filipenses 2:10, que são 3 mundos que são habitados. Então vamos falar dos 3 aqui, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, o primeiro, os céus, falando do primeiro, né? Mundo habitado. Então, são os céus. Lá em Jó 1:6, também Jó 2:1, também Daniel 4:35, também Colossenses 1:15-18, também Apocalipse 1:12, também Apocalipse 13:6, também Hebreus 12:22 e 23. Mas chegaste ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos, milhares de anjos, e a Assembleia Universal, a igreja dos primogênitos, que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz dos espíritos, dos justos, aperfeiçoados. Amém? Então agora vamos ao segundo, né? Segundo mundo, que é como considerado aqui a terra. Então, está lá em Colossenses 1:16. Colossenses 1:16, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visível e invisível, seja o trono, sejam dominações, sejam protestados, sejam principados, melhor dizendo, sejam protestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Também lá então em Apocalipse 12:12, também, que diz assim: pelo que alegrai-vos os céus e os que nele habitam, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então veja bem, nesse tempo, né? Estamos vivendo aí o diabo sabendo que resta pouco tempo a ele, né? Mas então vamos ao terceiro, debaixo da terra, subterrâneo, mundos infernal, lá em Salmos 16:10, também comparando lá com Mateus 12:40 e também Efésios 4:8-10. Então vamos aqui em Efésios 4:8-10, que diz assim: por isso foi dito, subindo ao céu, levou cativo ao cativeiro e deu dom aos homens. Ora, o que significa subir, senão o que também tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas.
Esse foi Jesus, né? Então, isso incluiu os anjos que habitam no Tártaros. Segundo a Pedro 2:4, o capítulo, Judas 6 e 7, 1 Pedro 3:19. Os seres pré-adâmicos e os demônios que habitam o abismo, Lucas 8:31. Eles rogavam-lhe que não os enviasse para o abismo, lá em Apocalipse 9, 1 a 21. Apocalipse 20, 3 e 7 os versículos. A raça dos gigantes que não ressuscitarão, lá em Gênesis 2, 4. Notas também como lá Isaías 26, 14, nota A, que são os próprios gigantes. Morrendo eles, não tornarão a viver. Apagastes toda a sua memória os homens que habitam no Hades. Lá em Salmos 9:17, também Provérbios 9:18, também Isaías 14:9, Ezequiel 31, 14 a 18, novamente Ezequiel 32, 18 a 27, Lucas 16, 19 a 31 e Apocalipse 20, 11 a 15. E todos os outros habitantes do mundo infernal. Filipenses 2, o capítulo 10, o versículo. Apocalipse 5, 13. Isso prova que o inferno não é a sepultura. Essa obediência diz a respeito à operação da salvação, até que ela se complete. E Romanos 6:22, Romanos 8:23, Filipenses 3:21, 1 Pedro 1, 5 a 13, Filipenses 2:12b. Porque tremer e temer e não houver possibilidade de queda e fracasso. 1 Coríntios 9:27, novamente 1 Coríntios 10, 12 a 14, Hebreus 6, 4 a 10, novamente Hebreus 10, 26, 34, 2 Pedro 2, 20 a 22, Filipenses 2, 13. Se alguém não obedecer a Deus e não operar a sua salvação, será que Deus continuará sua obra? Quando o homem se recusa a permitir que ele haja, a capacidade do homem de ter vontade própria e fazer o que quer não deveria ser algo integrante, Essa capacidade vem de Deus, mas o uso dela reside no homem. Aquele que não usar essa capacidade para operar sua salvação terá de arcar com as consequências. Todas as pessoas têm essa capacidade, mas nem todas fazem uso dela. João 3, 16 a 20, veja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque não crer
no nome do Filho unigênito de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram má. Porque todo que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, porque suas obras não sejam manifestas. Marcos 16, 15 a 16, os versículos. Disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 1 de João 1:9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja bem a confissão. Pessoas andam com os pecados e acham que não tem necessidade. É muito importante. Confessa isso a Deus e Ele te perdoará. Lá em Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva diz: vem. Quem ouve, diga vem. Quem tem sede, vem. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Filipenses 2:15a. 6 resultados da obediência dos versículos 12 a 14. A primeira: irrepreensível perante Deus aqui. O que ser, então, irrepreensível perante de Deus aqui? Então, vemos lá, então, Filipenses 3:16, 3:6, melhor dizendo, Lucas 1:6, 1 Tessalonicenses 3:13, Hebreus 8:7. Agora, a segunda é obediência aqui. Então, lá em Mateus 10:16, traduzido como simples. Lá em Romanos 16:19. A terceira obediência, filhos de Deus. Romanos 8:14 a 16. Agora, a quarta obediência é inculpáveis perante os homens há momentos, somente aqui. Segundo a Pedro 3:14, amamos Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E a quinta obediência, resplandecer como astros. Lá em Mateus 5:14 a 16, brilhar como o sol e a lua. Lá em Gênesis 1:14 a 18. 6. A sexta obediência, reter a palavra da vida, ser faróis para conduzir os homens são e salvo até o ponto onde há segurança e descanso. Segundo a Coríntios 4:4, veja, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem do Deus vivo. O tempo meu sempre vai indo rapidamente, mas deu para nós fazer sobre os 3 mundos, que diz aqui habitados, que temos na palavra de Deus. Isso serve muito de exemplo para cada um de nós ter um conhecimento, vivermos com base no conhecimento que Deus é maravilhoso para cumprir as suas promessas. Então, quero agradecer a Deus mais este dia, mais este momento, esse fôlego de vida que nos dá e nos ajuda a entender e viver a realidade, a sinceridade. Que Deus possa ricamente abençoar a todos que estão ouvindo e assistindo em nome de Jesus. Amém? E até o próximo vídeo, sempre querendo Deus.